Olá, pessoal. Eu sou João Leite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início à aula 4 do nosso curso gratuito de Psicologia Positiva, Fundamentos e Prática. Na primeira aula, falamos sobre a introdução da psicologia positiva, desde a sua fundação em 1998 por Martin Seligman. E logo depois, nas aulas 2 e 3, falamos das emoções positivas, a primeira variável do modelo de bem-estar proposto por Martin Seligman. Então, mais uma vez, solicitando aí que vocês deem um reforço, aquela força para o canal, deixando seu like, compartilhando o vídeo, não deixando de assinar e clicar na sinetinha de notificações. Assim você será lembrado, informado quando a nova aula for posta no ar. Ok? Então vamos lá e fiquem comigo. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre engajamento, a segunda variável dentro do modelo do bem-estar subjetivo estabelecido pelo cérebro. Emoções positivas, engajamento, significado, relações positivas e realizações. Vamos lá? Então, dentro desse modelo estabelecido, uma figura que é interessante, que fez uma palestra, é o Shawn Achor, que é o autor de O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, nessa palestra, ele fala justamente sobre essa figura, o outlier, aquele que foge à média, aquele que tem um padrão acima do esperado. E uma das questões sobre as quais se debruça a psicologia positiva é saber por que esses sujeitos têm um desempenho acima da média, o que eles possuem, que características, que crenças, que pensamentos, o que faz com que essas pessoas consigam ir além. E, a partir daí, estudar como é que isso pode ser passado, ensinado para os outros, para que eles também possam alcançar desempenhos superiores. A descrição do vídeo da aula de hoje, eu tenho aqui o link de referência para quem quiser complementar essa aula e assistir essa palestra do Shawn Achor, que eu recomendo muito. Quando se fala hoje em engajamento, se fala muito de flow. E quando se fala de flow no mundo, não tem como não falar do Mihaly Csikszentmihalyi. Esse senhor aqui simpático, com a carinha de Papai Noel, ele é tido como pai do flow, da teoria do flow, que significa fluxo. Ele tem PhD em criatividade nas artes. Então, ele estabeleceu esse modelo, e aí esse é um segundo modelo que tem, que é um canal com 8 etapas, sendo que existe um outro mais simples, com 4, desculpa que foi o primeiro estabelecido, mas eu acho que esse é mais completo. E aí, para ter assim, uma visão assim, bem geral, do como é que isso se relaciona, a gente tem a questão do desafio, que é essa parte aqui do gráfico, um alto desafio, e no outro eixo nós temos aqui o nível das habilidades. Então, a habilidade ela tem que acompanhar também o mesmo nível do desafio. Então, quando a gente tem, de certa forma, um alto desafio, mas uma habilidade baixa, isso acaba gerando uma ansiedade excessiva, e isso prejudica o seu desempenho. A partir daqui da habilidade mediana com alto desafio, você ainda tem um sistema de alerta, mas é o que já está mais próximo do flow. Tá? A mesma coisa acontece quando você tem muita habilidade para fazer aquilo, um talento, um ponto forte, mas o desafio não é lá aquele desafio. Então, acaba que você está numa zona um pouco mais de conforto, não chega a estar relaxado, mas está ali no pleno controle da situação, e aí você ainda não está no ponto máximo do flow. Um exemplo bem prático, onde congrega essas 3 situações que eu peguei aqui, o alerta, o flow e o controle, é dentro da trajetória do Usain Bolt. O Usain Bolt sempre declarou que as largadas dele não eram as melhores. Então, naqueles 2, 3 segundos iniciais, ele estava ali meio tenso em relação à largada, que ele já sabia que não era o ponto forte dele. Então, ele ainda estava aqui trafegando nessa zona de alerta, porque ele entendia que a habilidade dele ali não era a máxima. Mas quando ele alcançava lá, não lembro qual era o tempo exato, se eram 4, 5 segundos, ele conseguia atingir o seu pico, o alto desempenho. Ele abriu o gás lá que ninguém viu o Usain Bolt deixando o povo para trás. Ninguém conseguia acompanhar ele. Aí ele estava em perfeito estado de flow, de fluxo. Nada para ele mais importava no mundo, nada. Pura concentração naquilo que estava sendo feito naquele momento.
E curioso é quando ele chegava bem na parte final da corrida, geralmente ele dava uma olhadinha assim para os lados, e quando ele não via ninguém, ele dava aquele sorrisinho e aí ele relaxava um pouco. Então ele já entrava um pouquinho nessa zona de controle, porque ele percebia que não tinha ninguém ao lado dele que pudesse estar, né, usurpando ali o primeiro lugar dele. Então esse foi um exemplo é um exemplo que geralmente eu uso, né, quando eu quero estar exemplificando essa questão desse quadro do flow. Em linhas gerais, o flow é um estado de profunda concentração, né, onde a consciência, todos esses elementos, nossos pensamentos, nossas habilidades, sentimentos, tudo está concentrado na mesma meta de fazer alguma coisa. Né? Nós estamos ali 100% concentrados no presente, está tudo funcionando em harmonia. Né? Um outro aspecto interessante é a questão que o flow é uma experiência autotélica. João, que isso aí? O dicionário aí para a gente ver esse negócio? Nada demais. É uma experiência que ela é intrinsecamente recompensadora. Ou seja, a própria experiência em si para você já é uma recompensa. Não necessariamente você está esperando, fazendo aquele negócio pensando, porque aí eu vou ganhar uma promoção, ali eu vou fazer isso porque o fulano vai me elogiar. Não, você faz pelo fazer. É óbvio que vão ter lá os seus resultados, seus desdobramentos, isso é positivo também, mas na execução da atividade, para você executar aquilo já é o suficiente. Como ajudar alguém, né? Você que tem um ímpeto de ir ao outro para ajudar, estender a mão, de fazer um ato de bondade, um ato de caridade, a experiência em si de praticar aquele ato naquele momento já é intrinsecamente recompensadora. Por mais que depois você possa ter algum agradecimento da pessoa, um abraço, um sorriso, para você o simples fato de praticar o ato já foi o suficiente para você. Então é isso que quer dizer esse conceito aí do autotélico. Obviamente, o flow ele traz alguns outros conceitos que são interessantes, como, por exemplo, a questão de metas claras e feedback imediato. Né? Você tem clareza do que tem que ser feito, o que você quer alcançar, para onde você está indo. Né? Essa coisa do feedback imediato é legal, né? Porque assim, muitas vezes eu estou fazendo uma palestra, uma apresentação, ou dando uma aula, né? E às vezes você está falando alguma coisa e vem na sua mente que você deu uma escorregada ou deixou de falar alguma coisa, então você segue, continua seguindo, vai no fluxo ali, você está concentrado, compenetrado e deu conta do recado. Né? Mas automaticamente, quando você sai daquela situação de que você concluiu a atividade ou o momento que você estava falando, explanando, você tem claramente na sua cabeça que você deixou de falar algo, que você poderia ter complementado com alguma outra coisa. Então, é muito curioso, é até meio doido, né? Porque é aquela coisa misturada na cabeça, você está falando, está concentrado, está fluindo, mas você automaticamente lembra que ficou um pedacinho, mas aquele negócio ficou ali guardado, e depois você tem acesso àquilo ali de novo. Então, esse feedback é imediato, né? Muitas vezes a gente tem a questão de artistas, dançarinos e tudo mais, que diz a pessoa olha, pô, que ótimo, maravilhoso, aí a pessoa própria já sabe, não, isso aqui não fiz da melhor forma, consigo fazer melhor. Então, o próprio atleta, o próprio dançarino, ele sabe que em algum momento ele não fez 100%, fez 90%, 92%, não sei, mas automaticamente ele já sabe, sem que aquilo comprometa a execução da atividade. É bem interessante. Né? Como havia falado lá naquele gráfico, né, tem a questão do desafio e a habilidade, elas têm que ser equivalentes. Né? Senão você vai trafegar naqueles canais lá e não necessariamente você vai atingir um alto desempenho. A questão da concentração profunda, né, junto com o foco temporal no presente. Você não consegue ter uma experiência de alto desempenho, dar o seu máximo, se você está pensando, mas amanhã vai ter o jogo do Flamengo. Não, porque na semana passada aconteceu não sei o quê. Não, porque não vai, não rola. Então, se você não tiver 100% no presente, a coisa não vai fluir. Existe a questão da distorção da experiência temporal. Isso é bem interessante, é um grande indicativo de que você está vivendo uma situação de fluxo. Você está fazendo alguma atividade, você está no trabalho, conversando com alguém. Isso acontece muito nas minhas sessões de coach, né? As pessoas estão sempre com o tempo contado. Não posso ficar tanto tempo, eu tenho não sei o quê. E aí a sessão vai fluindo, né? Pô, caraca, já passou tanto tempo, né? Já passou. Porque você estava vivenciando a experiência, estava concentrado, você estava conectado, né? E algumas vezes você faz um negócio que demora, quando você vai ver, pô, eu achei que já tinha passado 5 horas, só passou uma. Então, essa distorção também acontece nas duas frentes. Tá? Essa suspensão temporária da autoconsciência reflexiva e transcendência da individualidade, esse negócio meio rebuscado, né? Mas é o que está descrito no livro do Mihaly Csikszentmihalyi, o Flow. Então, assim, em realidade, o que significa isso? Né?
é que você perde um pouco aquela coisa, não, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, estou digitando aqui, eu estou vendo aqui que tem um mouse. Não, você está vivenciando tudo. Então, você acaba meio que se misturando ao ambiente, você percebe o todo, né? E não mais essa coisa de um pedacinho separado do outro. Então, você está vivendo aquela experiência e está misturado ali no ambiente, né? Uma outra questão, obviamente, você tem um senso de crescimento pessoal e o aumento da autoestima, né? A execução de atividades em flow faz com que isso reverbere também nesses dois campos, tanto da autoestima quanto do crescimento pessoal. E, obviamente, aqui, como eu já havia falado, né, a questão do flow, né, uma atividade de flow é uma experiência que ela é intrinsecamente compensadora. Então, ela é uma atividade autotérica, ok? E aí, obviamente, né, a gente fala dessa questão de alto desempenho, né, do momento do fluxo, onde você tem a habilidade, você tem o desafio, tudo está fluindo, está tudo em harmonia, mas a gente tem um elemento, né, anterior que pode promover ou não essa situação e esse momento. Então, é o foco. Então, a questão, né, a situação de você conseguir ter o foco no presente, isso contribui muito para você melhorar o desempenho em qualquer atividade, qualquer área de atuação que você tenha. Seja como coach, como psicólogo, como professor, como médico, enfim, nas vendas, né, em qualquer área. E aí o que acontece, né? O foco ele exige que a gente consiga abstrair um pouco as distrações emocionais, né? A nossa estrutura neural, ela é muito seletiva e ela inclui a inibição da emoção. O que significa, né? Significa que que quem tem foco melhor, né, ele é mais resistente às turbulências emocionais. Então, a gente consegue ter uma maior capacidade de se manter calmo durante crises, né, e de manter o prumo, apesar das agitações emocionais da vida, né? Porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns exemplos de como é que isso afeta. Quando a gente não consegue, né, manter o foco e a estabilidade emocional, como é que isso afeta o aspecto da gente conseguir fazer uso das habilidades, do conhecimento que a gente tem, ok? Então, para as pessoas da equipe que estão deficientes no aspecto foco, né, quem trabalha aí com as equipes, liderança e tudo mais, né, então a gente tem a necessidade de elevar a motivação, né, e é interessante evocar um senso de propósito para as pessoas, né, e é isso que equilibra, né, um senso de propósito com uma dose de pressão, né, não é uma coisa que fica lá solta, o propósito, a gente está aqui filosofando, não, mas tem que ter uma pressão, porque a gente tem que ir, tem que atingir aquele negócio, tem meta, tem prazo. Então, se exige que as pessoas façam um esforço deliberado em focar naquilo para alcançar aquilo lá, né? Agora, existe um outro quadro, que é quando a equipe ou as pessoas atingem um estado, né, de exaustão, né, e todo mundo, obviamente, passa por isso, nós somos seres humanos, né, em que o estresse constante sobrecarrega o sistema nervoso com cortisol e adrenalina, né, que são duas substâncias que acabam sobrecarregando aí, de uma forma mais intensa, né? Então, a atenção dessas pessoas acaba se concentrando nas preocupações e não no trabalho, porque já teve um desgaste mental. Tá? E aí, o que é o interessante? Né? Quando você começa a sentir que já está passando da conta, você dá um break. Vai tomar um café, conversa com a esposa, com o marido, ou com o colega do trabalho, vê uma mensagem, né? Dá uma relaxada. Vai no toalete, lava as mãos, dá só uma respirada, faz alguma coisa, só para desligar um pouco a mente, para você recuperar um pouco o estado de equilíbrio, né? Porque você, quando começou já a secretar essa questão do cortisol e adrenalina, já começou a passar do ponto, já começou a desgastar. Então, é interessante você ter essa sensibilidade, né, e essa autoconsciência. É óbvio que existem situações na vida que a gente não tem esse tempo, né? Está ali na pressão e aí vai ter que ser na pressão mesmo e vai forçando a máquina, né? O tempo está acabando, o prazo está esgotando, o cliente está em cima, o gestor está em cima, né? Ou, enfim, o cônjuge, qualquer situação que seja, e aí você tem que dar um esforço adicional. Mas em condições normais de temperatura e pressão, dá um break, né? Dá uma paradinha, dá uma descansada para recobrar o ânimo. E aí, olha o que acontece. Essa questão do foco, ela impacta também o engajamento e a questão educacional, né? Porque as crianças que não conseguem prestar atenção não conseguem aprender. E aí, obviamente, também elas não conseguem se controlar. E o que acontece, né? Se a criança ela tem alguma deficiência para conseguir manter o foco nas coisas, ela vai ter uma certa dificuldade no aprendizado, né? Aí do tipo, quando dispomos de elementos como um tempo reservado para ficar em silêncio,
um canto da paz, onde as crianças possam ir por conta própria, quando precisa se acalmar, atividades de atenção plena, né, o mindfulness, obtemos mais tranquilidade e autogestão por um lado e foco aprimorado e capacidade de mantê-lo do outro. Né? Então, assim, isso aí está vindo do livro, da obra do Daniel Goleman, livro Foco, né, que eu também recomendo, está na descrição do vídeo. Né? E eles identificaram, né, que as crianças precisam de uma ferramenta básica, né, controle cognitivo. E aí, o que eles colocaram, né, como exemplo, está aqui das escolas de Youngstown, em Ohio, um programa de resiliência, que eles têm lá um aparelhinho chamado Biodot, né? Algumas crianças utilizam esse aparelho durante as provas. É um dispositivo plástico, fica ao corpo da criança e ele muda de cor quando a temperatura da pele muda também. Né? Ou seja, o estado emocional da criança mudou a circulação sanguínea e isso reflete no aparelhinho. Tá? E isso indica para a criança quando ela está ansiosa demais para pensar adequadamente para o teste. Entendeu? Então, se o indicador dela lá, o alerta, né, elas fazem um exercício de atenção plena, de mindfulness, para se acalmar, né, para retomar o foco. E aí eles voltam a prestar atenção à prova quando conseguem pensar mais claramente. Né? E aí uma das crianças acabou declarando, né, eu sei que quando eu estou muito nervosa, a resposta está lá, mas eu não consigo chegar até ela. Mas quando eu sei me concentrar, me acalmar, eu consigo responder. Então, por mais que a gente se prepare, né, muitas vezes, se a carga emocional for muito grande, a gente acaba não conseguindo fazer uso de tudo aquilo que a gente se preparou, estudou e sabe. Então, assim, essas disciplinas, esse conhecimento mais relacionado aos aspectos, né, emocionais, comportamentais, de conduta, né, inteligência emocional, eles são importantes também. Então, esse desenvolvimento ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser buscado também. As competências técnicas continuam necessárias e muito importantes. Só que, se não tivermos minimamente o desenvolvimento desse outro lado, dessas outras competências, a gente pode estar colocando em risco o nosso desempenho e as nossas realizações. Né? E aí entra em cena aquela questão, né, do mito que se criou do multitarefa. Né? Você vai nas empresas hoje aí, o cara tem que chupar cana, assoviar, soltar pipa, o cara bate o lateral, ele mesmo, né, ele mesmo cabeceia na área, então ele tem que fazer de tudo ao mesmo tempo. Tá? O que os pesquisadores descobriram, né, lá em Stanford? Eles verificaram que o cérebro não opera em multitarefa. Olha só, né? Então, o que acontece? Ele passa de uma tarefa para outra. E aí, que às vezes a gente fala, não, estamos aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não, está não. Então, o cérebro está ali que nem um doido gastando energia federal, que ele para uma coisa e se conecta na outra, para uma coisa e se conecta na outra, e assim vai. Tá? Então, assim, esse dano causado por esse perfil de tarefa, ele se estende a várias esferas da vida. Né? E assim, começa a gerar uma incapacidade na gente, né? Uma falta de desenvolvimento, a gente separar o que é o ruído, né? As distrações, tudo que está acontecendo no ambiente, com aquilo que é o sinal que eles chamam, que é aquilo que a gente quer se focar. Né? Aquela coisa do, tem um monte de gente conversando, você está com a pessoa ali na sua frente, você quer se conectar com aquela pessoa. Porque às vezes você está tão, né, perdidão em tudo que você quer prestar atenção, e aí você presta atenção no todo e não consegue se conectar ali a pessoa que está conversando com você naquele momento. E aí é interessante que as pessoas elas ficam viciadas nesse negócio e elas tendem a se distrair com mais facilidade. Tá? Então, assim, isso é uma realidade. E aí eu proponho vocês aí fazer um exercício rapidamente, que é pegar aí um papelzinho, pega o seu celular, bota no cronômetro, ou então no relógio mesmo, né? E aí você vai fazer o seguinte, pega lá logaritmos romanos de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E letras de A, vai vendo aí para preencher até o número 10. Né? Então, vai dar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Certo? Então, de 1 a 10, de A a J. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, liga o cronômetro, preste atenção aí, ok? E aí você vai preencher 1A, 2B, 3C, 4D, e por aí vai até chegar ao final. Para o cronômetro, anota o tempo que você fez, ok? Depois você vai fazer diferente. O que você vai fazer? Liga de novo o cronômetro, vai fazer de 1 a 10 seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, e depois você terminar aí, você vai A, B, C, D, E, até o final. E aí você vê qual foi o mais rápido.
ok? Então, primeiro modo é o modo multitarefa. O seu cérebro ele passa de uma atividade para outra, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Tá? O segundo é a mente focada, onde você está seguindo uma sequência, você está somente focado em um aspecto do negócio. Você terminou aquele, depois você foi para o outro. E aí você avalia o que foi mais rápido. Depois você me conta. Ainda dentro desse aspecto de foco, né, a gente debate muito essa questão da divagação da mente. Um estudo que foi publicado pela Science em 2010, né, com 2.250 adultos nos Estados Unidos, eles identificaram que 47% do tempo, né, em média, né, da vida acordada que as pessoas passam, elas não estão prestando atenção naquilo que elas estão fazendo. Um bom tempo. Né? Então, o estudo está declarando que 47% do tempo tu está lá, né, voando lá na maionese. Então, a questão é saber até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo. Isso tem que ser pensado, isso é relativo. A gente não pode tomar isso ao pé da letra e dizer, pô, meus funcionários então estão viajando lá, pô, metade do tempo o cara está pensando em outra coisa. Não é bem assim, né? Tudo tem que ser, né, contextualizado. Né? Então, isso tem que ser pensado. Por exemplo, o cara que trabalha numa agência de publicidade, né, talvez isso aqui não seja um aspecto ruim. Agora, por exemplo, se você está falando com um cara que é controlador de voo, né, isso é uma coisa mais complicada. Se você pega né, fazer um estudo, né, vamos replicar o estudo com operadores de voo, lá, controladores, você fala, pô, os caras não pode, tem que ter alguma coisa para dar mais foco para essas pessoas, para elas devagarem menos a mente. Mas vamos ver aqui, tá? A questão da divagação da mente, né, é impossível a gente conseguir instruir alguém para ter um pensamento espontâneo. Aquela coisa que você está assim, tomando um café, pensando, daqui a pouco vem a ideia, pá, o negócio surge. Né? Então, assim, os cientistas eles veem a mente divagadora como um modo padrão do cérebro. Então, o padrão não é a mente concentrada, racional, ela tem que ficar meio, né, divagando. Né? Tão forte é o impulso interno para se afastar do foco intencional, porque ele gasta mais energia. Né? Você se focar em algo tá ali, isso gasta muito mais energia. Aí o que acontece? Embora a divagação ela possa prejudicar o foco imediato na tarefa que você tem que fazer naquele momento, né? Por outro lado, tá? Ela funciona a serviço de resolver problemas complexos, importantes, trazer inovação, né? Criar. Né? Por isso que eu até citei a questão do exemplo lá das agências de publicidade. Então, não é à toa lá que muitas agências, lá, né, tempos atrás, né, tinham lá um espacinho para o cara relaxar, uma sinuca, um não sei o quê, porque eles sabiam, né, já daquela época, que o cara precisava dar uma relaxada. Né? Então, assim, isso permite que a nossa mente criativa flua melhor, que tenha insights e tudo mais. Então, assim, nada é 100%. Então, a gente precisa desenvolver um pouco mais a habilidade de se concentrar nos momentos propícios, e é bom ter um treinamento. Né? Por exemplo, vamos pegar o próprio curso. Use as próprias aulas em si para te ajudarem a ter mais foco. O que você vai fazer? Quando você for assistir sua aula, você tira o celular da frente, comunica às pessoas que estão na casa que você não quer ser interrompido, você está fazendo um trabalho. E você se concentra diretamente, única e exclusivamente, a assistir a aula. Já é um exercício. Você pode pegar pequenas tarefas na sua casa, você vai lavar uma louça. Né? Eu falo lavar uma louça porque em casa quem lava a louça geralmente sou eu. Então, eu não faço mais nada. Estou ali me concentrando, tudo tem que ser feito, como é que eu vou organizar, o que é que faz, não sei. Estou 100% imerso naquela experiência. Então, você pode pegar vivências do seu cotidiano, dia a dia, e começar a treinar. Quando você for conversar com alguém, você tira o celular, pare de pensar nas outras coisas, se concentre. A gente vai falar um pouquinho, vai ter uma intervenção em relação a isso. Então, você pode usar as questões do seu dia a dia a seu favor. Né? Então, outras funções positivas da divagação da mente, né, é a questão justamente de geração de cenários futuros, projetar o futuro, fazer autorreflexão. Né? Então, assim, todas essas questões têm um lado positivo também. Um exemplo que se traz em relação a isso é justamente a questão da Salesforce, que foi criada, né? Foi fundada em 99, justamente numa situação dessa. Né? O vice-presidente da Oracle tinha viajado, né, para o Havaí para dar um relax, curtir lá um hula-hula, né? E ele estava lá na praia, sem pensar no trabalho. Né? E ali ele teve os insights. Né? As coisas foram fluindo e ele falou,
ali ele vislumbrou de qual era, né, a questão do futuro, né, o futuro potencial para a questão da computação em nuvem. Né? Então, aquilo que ele iniciou lá em 99, hoje é um comércio de bilhões de dólares. Então, a Salesforce é uma grande empresa, um grande player mundial nesse aspecto de computação em nuvem. Né? Então, assim, a gente tem que ter... Eu me preocupo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, aqui também no curso, né? De sempre estar fazendo as coisas de uma forma bem ponderada, para que a gente crie uma mente reflexiva. Né? Não falar, a gente tem que ter foco, não pode, não. A gente tem que avaliar o cenário que a gente está. Então, às vezes, o momento propício é da mente devagar. Né? Você está lá relaxado para as coisas fluírem e acontecerem. Agora, outros momentos você vai ter que estar mais concentrado, porque a demanda exige que seja dessa forma. O que vai ficar de presente para vocês aí? Tá? Se liga, prática de conversação em flow. Tá? Como é que é isso aí? Quando você for conversar com alguém, atender alguém, telefone, qualquer coisa que seja, mas principalmente presencial, tá? Inicie a conversa com uma atitude mental positiva, expressando o interesse genuíno pelo que a pessoa tem a dizer. Se conecte com a pessoa, deixe o celular de lado. Entendeu? Demonstre a ela que você está ali para ouvi-la. Pratique a escuta atenta. Então, concentre-se inteiramente no que a pessoa está dizendo, sem interromper. Não olhe o celular, não fique olhando para outro lugar, esteja conectado com a pessoa. Não precisa ficar olhando que nem um doido assim para o olho da pessoa sem piscar. Mas se conecte, se concentre com ela. Tá? Pode acontecer, é natural, você está no início da conversa aqui, a tua mente, domingo é o Flamengo e não sei quem, é o Botafogo, o Fluminense. Problema nenhum, não. Isso acontece. O que não pode acontecer é você se prender ao pensamento, ou ficar julgando ou criticando. Pô, não posso ter esse pensamento. Caraca, o João falou, não, cara. O pensamento veio, pô, beleza, mas agora eu estou ouvindo aqui a fulano. Eu estou ouvindo o ciclano. Acabou. Tá? O pensamento veio, você não se prende, agradece, deixa ele embora do mesmo jeito que ele veio. Ok? E você retoma o seu foco na pessoa. Tá? A questão do feedback. Quando a pessoa realmente você sentir que a pessoa terminou, ou ela te pedir um feedback, um retorno, o que você acha? Mas aí o que você pensa? Aí sim, que é uma técnica interessante. Resume o que você entendeu? Para que a pessoa confirme ou não o seu entendimento, para você saber se você está captando tudo aquilo. Porque isso garante não só que você está entendendo o que ela está dizendo, e aquilo tem um impacto muito positivo para a pessoa, que ela percebe que você está efetivamente conectado com ela, está captando a essência do que ela está dizendo, você está doando seu tempo, você está preocupado com ela. Isso tem um efeito muito benéfico. Tá? O último item é a questão da expressão, né? Que é você poder expressar a pessoa sua apreciação, né? A depender da situação, com elogios, com bons desejos, né? Quando possível, fazer um relato positivo sobre o que ela lhe passou, né? E quando se tratar de um cenário mais complexo, né? de dificuldade, de desafio, né? Você expressar uma compreensão mais empática, suas condolências, uma esperança, né? Alguma indicação de algum caminho a seguir. Um estudo feito na Universidade de Princeton, o que eles descobriram? Né? Que as regiões do cérebro dos ouvintes espelham a da falante com uma defasagem de 1 a 3 segundos. Eu falo, caraca, e aí? Traduz essa encrenca. Né? O que aconteceu? Eles fizeram um estudo que eles identificaram. No caso que o ouvinte, né, quando ele conseguia reproduzir toda a história da pessoa, né, toda a história contada, o que denota uma intensa conexão com a história e com a pessoa, né, o cérebro de quem estava ouvindo, ele conseguia antecipar a atividade cerebral da falante em 1 ou 2 segundos. Aquela coisa do que você está tão ali falando com a pessoa fala, você fala na frente, você quer, né? E aí você estabelece essa conexão. Então, assim, era uma coisa que cientificamente, né, corrobora a questão da importância que se tem da gente estar conectado com as pessoas. Então, vamos usar, né, esses momentos que nós temos de conexão, ou pelo telefone, ou um chat, alguma coisa, ou presencialmente, né? Vamos vivenciar aquilo ali presente. Né? Isso fortalece as relações, isso treina você a ter mais foco,
porque os momentos que você tiver no seu trabalho precisar de uma coisa com um maior desempenho, você já está melhor habilitado para isso, né? E por aí adiante. Esse estudo foi o estudo feito aí do acoplamento neural, ele também está destacado lá na descrição do vídeo. Então, pessoal, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado essa aula. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal e multiplicar esse vídeo para pessoas que você acredita que vão fazer um bom uso disso, né? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.